O fim de 2025 promete muitas mudanças no entorno do Brinco de Ouro da Princesa. A torcida do Guarani segue preocupada com o futuro do clube, incluindo a permanência do time no estádio Alviverde. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Rômulo Amaro garantiu que o empresário Roberto Graziano construirá um novo estádio para o Bugre e que o time não deixará o Brinco enquanto a nova casa não estiver pronta. Ele precisa entregar sim um estádio novo, com 12 mil lugares, que é o que está no contrato. Precisa entregar um CT, nos mesmos moldes que o CT que nós temos hoje, e um clube social. Isso, enquanto não for entregue, nós permaneceremos no estádio Brinco de Ouro, mandando nossos jogos ali e convivendo. Por isso, inclusive, a manutenção da estrutura do gramado, que está sendo trocada agora, nesse momento, tanto o gramado do Brinco de Ouro quanto o gramado do CT. Durante o bate-papo, o presidente também destacou que a SAF é uma realidade próxima do Guarani, mas envolve uma grande burocracia, o que pode demorar para efetivar a compra do clube. Enquanto isso, o Alviverde tem estabilidade financeira suficiente para se manter e que não depende do dinheiro do investimento de possíveis compradores para seguir com o planejamento para a próxima temporada. Mas o Bugre tem dívidas em aberto, que foram detalhadas por Rômulo. Hoje existe a dívida tributária que vai ser negociada, que está hoje em 210 milhões, que pode ter um deságio de até 60% ou 70%. Então isso foi solicitado, mas ele demora um pouco para a gente ter a resposta ainda. E a dívida da RJ, que já está em andamento, que a gente paga os 350 mil reais por mês, que as dívidas trabalhistas estão na casa de 60 milhões. Então a gente tem hoje aí 270 milhões de dívida. Mas a mudança que o torcedor mais está preocupado é a do elenco do Guarani para 2026. Depois de terminar o ano em baixa com o não acesso à Série B, o clube irá promover uma reformulação no time comandado pelo técnico Matheus Costa. Porque como a série B principalmente ainda tem algumas rodadas, e ainda não sabemos ainda o desenho de quem vai ficar e de quem vai subir, ainda tem bastante divergência aí para chegar a uma conclusão, a gente não consegue evoluir com alguns pré-contratos que a gente gostaria de assinar já. Então a gente imagina aí de 12 a 15 atletas. 12 a 15 contratações. Isso. Então do elenco atual vai ficar muita gente. E já pensando na próxima temporada, o Guarani anunciou na noite de ontem a renovação de contrato com Vinícius Yuji. Apesar de ter sido pouco utilizado em 2025, o volante de 21 anos é visto como promissor e assinou novo vínculo até o fim de 2027. Também ativo no mercado, o Bugre analisa muitos nomes, mas por enquanto 5 estão na prioridade do clube. O goleiro Fernando Miguel tem contrato com o Ceará apenas até dezembro e atrai o interesse do Alviverde, mas o alto salário afasta o jogador do clube campineiro. O volante William Farias, do Novo Horizontino, está próximo do Brinco de Ouro, mas aguarda o fim da Série B para definir o seu futuro. Outro que possui acerto encaminhado com o Bugre é o atacante Guilherme Parede, de saída do Vila Nova. O Bugre ainda tem interesse no retorno do Meia Regis e no atacante Aleph Manga, mas está longe de concretizar a contratação da dupla. Ou um jogo mais ofensivo, ou um jogo mais defensivo, dependendo do adversário. E agora, para o Campeonato Paulista, a gente tem um outro modelo de jogo. Então, as características dos atletas estão sendo definidas entre o Farney, entre o próprio Elano, entre o Matheus e o Conselho de Administração, que dá o veredito final. Então isso está sendo feito a 6 mãos praticamente. Então a gente pretende errar o mínimo possível.
Porque o aprendizado que nós tivemos na Série C foi muito doloroso, apesar de ter tido muitos acertos. A gente imagina que se a gente tivesse feito as mudanças necessárias com uma rodada de antecedência, era possível abraçar esse acesso. Ô, Breno Beretta, ontem você participou da entrevista com o presidente Rômulo Amaro. O que é que você tem para destacar a mais daquilo que a gente já colocou aqui na reportagem? Bom, Batista, eu acho que é importante destacar, porque muita gente pergunta, né, até viralizou na internet, em grupos do WhatsApp, será que a SAF do Guarani, o Roberto Graziano, se ele for o comprador da SAF, existe a possibilidade dele fazer um acordo, vai colocar X de dinheiro, não vai ter que construir uma arena, vai ter que construir uma nova arena para o Guarani se ele quiser ficar com um brinco de ouro, assim como um CT e um clube. Os sócios do Guarani, independente situação ou oposição, jamais vão aceitar esse tipo de situação. Você vai dar dinheiro, contrapartida e não vai cumprir com aquele contrato da Justiça do Trabalho. É claro, todo mundo quer saber quando vai começar a construir essa nova arena. Isso não se sabe, isso deve ser num prazo de mais de 30 meses. Porém, independente se for ele que pegar a SAF do Guarani ou alguma outra empresa ou pessoa, vai ter que construir a SAF, o Roberto Graziano, construir a arena, o Roberto Graziano, se ele quiser pegar essa arena. Agora, se ele quiser pegar o brinco de ouro. Agora, sobre jogadores, Batista, como disse o Rômulo, né, de 12 a 15 contratações, 12 jogadores, o que dá 30% desse atual elenco, devem permanecer. A gente não sabe ainda quais são todos os jogadores. E mais 5 jogadores da base devem subir, do time sub-20 do Guarani. Goleiro é o que todo mundo está querendo saber. Quem vai ser contratado? Eu já conversei com mais de uma pessoa que comanda o futebol do Guarani. Olha, vocês estão atrás do Diogo Silva, é um dos jogadores que interessa. O Diogo Silva, ele tinha contrato com a Ponte até o final do Paulista e houve renovação automática até o final do ano. E agora surgiu o nome do Fernando Miguel. Se a gente fizer uma comparação, Fernando Miguel, reserva durante toda a temporada, jogou só 13 jogos com o Ceará e ele tem 40 anos. O Diogo Silva, eu sei que a Ponte é prioridade, a Ponte quer que ele permaneça, ele tem contrato até o final do ano que vem. Mas se fosse para escolher, no caso, um dirigente do Guarani, o Diogo Silva, para mim, o Gleger pode até opinar e o CH também, jogou 37 jogos essa temporada e foi o melhor goleiro da Série C e um dos melhores do ano. Ou seja, ele é muito melhor do que o Fernando Miguel na atualidade. E aí, Gleger? Eu concordo. Isso é óbvio, né? Se tivesse os dois para serem contratados, obviamente que eu contrataria o Diogo Silva, isso é fato. Agora, vale a pena a gente tocar num assunto... E entre Fernando Miguel e Ivan Quaresma? Aí eu sou mais assim, Batista, aí é questão técnica, né, questão financeira, aí eu contrataria o Fernando. Mas eu não... Para ficar muito claro, tá? Claro, tá sendo especulado e tal, mas seria interessante a diretoria, o presidente Rômulo, o Farney... Cara, conversa com o Arzur, cara. Pô, os caras têm na mão um dos melhores treinadores de goleiros do Brasil, né, que tem credibilidade de mercado, uma credibilidade que acredito eu que seja a melhor que tenha no Brasil, o Arzur. Pô, vai no cara. Cara, precisa um pouco mais de criatividade pro Guarani contratar goleiro. Há quanto tempo que a gente vem aqui discutindo os goleiros do Guarani? É só pegar, é só puxar aí. Quanto tempo faz isso? Esse ano mesmo, quando contratou lá, como é que chama lá, o que vinha jogando? Aliás, o Andrei. Ô Gleger, você tocou no assunto, desculpa te interromper, o Andrei foi avalizado para renovar com o Andrei, o Andrei renovou até o final do ano. E depois o Arzur avalizou a contratação do Dalberson, ou seja, ele está devendo como o cara que avaliza a contratação. Só deu errado, né? Esse ano as escolhas do Guarani foram todas erradas. Vamos ver para o ano que vem. E o Ivan eu acho difícil ele acertar, por mais que o Guarani tenha interesse, mas ele se tornou titular do Internacional. Eu acho muito difícil agora ter essa chance de contratar o jogador. O problema é que o que está na mesa? Né? Então é isso que a gente precisa ver também. O que está na mesa? Por exemplo, agora, chega na mesa do Arzur, ó, nós ou renova, ou tem o Dalberson, tem o Fernando Miguel, né? É isso. Agora, deixa o cara fazer a indicação.
Deixa ele ter credibilidade de ir lá e apontar, não, eu quero aquele lá e é esse que vai contratar. Porque há muito tempo, eu vou repetir, quando chegou o Andrei, nós falamos, ó, não é um goleiro para disputar a Série C, beleza, ficou aí, nós vimos o que aconteceu. Aí, pô, criticado, errando, falhando, vamos contratar o Dalberson. Quando falaram aqui do Dalberson, eu disse aqui, ó, não é um goleiro confiável. Tomara que dê certo. A gente sempre torce para que dê tudo certo. Eu, por exemplo, torcia que desse certo o Andrei. Não deu certo. Trouxe o Dalberson. Eu falei, não é um goleiro confiável. O que aconteceu? Nós vimos a hora que mais precisou, o Dalberson falhou e o Guarani ficou fora do seu grande objetivo. Então, vocês precisam ter um pouco mais de criatividade para contratar goleiro. Vai contratar o Fernando Miguel? Mas você está falando que precisa de jogador experiente. O cara tem 40 anos. Pô, mas não joga. Não, fala 13 jogos no ano, o Beretta trouxe aí. Então, gente, tem que ter um pouco mais de criatividade e perguntem. Dê essa carta pro Arzur. Arzur, é você que vai tomar conta dessa área aqui agora. Deixa que o Arzur tome bem conta do negócio. Ô, CH, você participou da entrevista ontem com o Rômulo Amaro. O que você destacaria? Batista, muitas coisas foram abordadas, né? Não tem nenhuma grande informação que a gente não... O Rômulo fala fácil, né? Ele responde as perguntas, é um sujeito muito inteligente. Agora, também o tempo é pequeno, a gente tem tanta vontade de fazer tanta pergunta, mas não dá tempo, né? Nós temos 5 integrantes, mais você apresentando, então fica um pouco mais difícil, mas eu gostei da entrevista. Eu sempre gosto da conversa com o Rômulo. Eu acho que ele é um cara ponderado, equilibrado. Eu acho que é legal isso. Agora, ele precisa acertar a mão agora, né? Principalmente com a Ponte na Série B, a pressão na cabeça de quem tocar o clube nesse ano na Série C vai ser gigantesca. E sobre o Fernando Miguel, né, o Gleger já falou aí, eu concordo com tudo que ele falou, ele é mais goleiro do que os dois que estão aí. Portanto, contrataria.